Olá, hoje eu vou falar aqui sobre algumas das dúvidas mais frequentes que eu vejo no consultório, tanto dos pacientes quanto dos familiares, quando eles me procuram para conversar sobre uma suspeita de demência. Então, meu nome é Camila Rabelo, eu sou médica geriatra e eu espero que você aproveite essa aula que eu vou falar hoje. Então, o que que eu vou falar aqui hoje, né? Então, eu vou falar sobre alguns outros nomes que vocês podem ouvir, e as pessoas estão se referindo ao quadro de demência, como que isso tudo começa, algumas situações que podem parecer com demência, mas são outras situações que a gente precisa fazer o diagnóstico correto, porque o tratamento vai ser diferente. Como que a gente faz o diagnóstico e dentro desse diagnóstico, alguns exames que são muito importantes, que não podem faltar. Então, você pode ouvir por aí alguém falando déficit cognitivo, que em geral é um termo que a gente usa para um quadro mais leve de alteração de cognição, mas que ainda não teve um impacto no dia a dia da pessoa, não teve um impacto na funcionalidade. E pode ser que você ouça esse outro nome, que é um termo mais técnico, chama transtorno neurocognitivo maior, que é o termo que vem do DSM-5, que é um manual de diagnósticos usado na psiquiatria do mundo todo. Como que começa? Então, a demência mais comum, que todo mundo ouve mais falar, é a demência de Alzheimer. E a forma mais comum de começar a demência de Alzheimer é com alteração de memória. Então, a pessoa começa a contar o mesmo caso várias vezes, ela perde objeto, ela pode se perder em um local que é familiar para ela, né? São alguns exemplos. Em geral, como a gente já ouviu mais falar de Alzheimer, quando começa assim, as famílias têm mais facilidade de suspeitar desse quadro e procurar ajuda. Mas pode ser que a pessoa comece o quadro demencial com uma alteração de comportamento. E aí pode ficar difícil separar o que que é da personalidade e o que que é de um quadro de degeneração do cérebro mesmo. Então, por exemplo, a pessoa, ela pode ficar mais impulsiva, ela pode ficar mais agitada, ela pode começar a gastar dinheiro de uma forma que ela não fazia antes, ficar mais desinibida. Então, uma pessoa que era muito educada, chamou uma pessoa que ela gosta muito: "Nossa, você está muito gordo", coisa que ela não faria antes. Ela pode ficar hipersexualizada, o que acaba, impactando muito, né, quem cuida, a família. Então são alterações, né, que podem, abrir o quadro. E um exemplo de uma demência que pode começar com alteração de comportamento é a demência frontotemporal, que costuma acontecer em idosos um pouco mais jovens. E um outro exemplo que eu vou falar aqui é a demência da doença de Parkinson, né, então uma pessoa que já tem uma alteração motora, de instabilidade, de marcha, de rigidez, depois de um tempo, em geral no Parkinson, depois de vários anos, a pessoa pode começar um quadro demencial também. Algumas situações, né, que podem se parecer com demência, né, então só lembrando, a demência ela tem instalação mais lenta, em geral ao longo de meses ou anos, e o delírio, né, que está anotado aí, é uma condição aguda, então a pessoa tem uma alteração súbita da cognição, ela pode ficar mais sonolenta, pode ficar mais agitada, ela fica desatenta, ela pode ter alucinação, por exemplo, alucinação visual, estou vendo formiga aqui nessa parede, e, o delírio, ele é causado por uma alteração orgânica do corpo, né, então tem alguma coisa que a gente tem que descobrir o que que é. É uma infecção de urina, é um sódio baixo, é um cálcio alto, a pessoa pode abrir um quadro de covid, pode começar com um delírio, então delírio é uma emergência médica, né, se o seu familiar está tendo uma alteração súbita de consciência, né, com uma instalação em horas, né, ou um dia, 2, né, isso é muito importante que você procure um atendimento médico. Em geral, a gente acaba fazendo isso no pronto-socorro, porque a gente vai precisar de exame, ali, né, feitos prontamente, para a gente já conseguir identificar a causa e começar o tratamento. A depressão é uma outra situação que pode parecer com quadro cognitivo, então a pessoa deprimida, ela tem menos interesse do que está acontecendo em torno dela, então ela retém menos informação.
E algumas medicações, né, uma terceira condição que pode parecer com demência é o uso de medicação inapropriada para o idoso. Então, algumas medicações ela têm uma ação anticolinérgica e a gente precisa desse neurotransmissor que chama acetilcolina para a gente ter uma cognição adequada. Então, principalmente quando a pessoa usa mais de uma medicação com essa ação anticolinérgica, isso pode impactar o funcionamento do cérebro dela. Então, alguns exemplos, né? Antidepressivo, uma amitriptilina, nortriptilina, uma medicação que a gente usa para quem tem incontinência urinária, a oxibutinina, né? Vocês podem ver com o nome de Retemic, por exemplo. Até uma medicação, né, que a gente usa, muito comum as pessoas usarem para uma alergia, né, que é um hidroxizine, por exemplo. Então, principalmente quando a gente vai somando o efeito dessas medicações, pode acontecer um impacto na cognição, né, de uma pessoa que já está idosa, com um cérebro um pouco mais frágil. E como é que a gente faz o diagnóstico? Então, primeira parte é a gente fazer uma conversa bem feita para conhecer a história dessa pessoa. Então, o ideal é até a gente conversar um momento com a pessoa que a gente está avaliando, um segundo momento com a família. Por quê? Pode ser que essa pessoa que está ficando doente não tenha percepção dos déficits dela. Então, oi, seu João, como é que você tá? Por que que você veio aqui hoje? Ah, eu vim porque minha filha pediu para eu vir, né? Mas eu tô ótimo. E aí a gente vai perguntar para o filho, ah, ele não tá conseguindo tomar banho sozinho, ele fica com a roupa molhada de urina e não percebe, não liga para isso. Então, muitas vezes são algumas situações que são, a pessoa fica chateada, né, de ouvir que está acontecendo aquilo com ela, ou ela, né, não lembra disso, né, então ela: "Como assim? Meu filho está falando que eu faço isso, eu não faço isso". Então pode ser adequado a gente separar né, o familiar e o paciente, conversa cada hora com um, a gente pode fazer isso 2 momentos na consulta de avaliação, ou depois a gente liga, né, para o familiar, conversa no WhatsApp, no telefone, mas é muito importante ter esses 2 momentos de avaliação. E o que que a gente busca nessa conversa? Eu preciso identificar alguma situação, né, alguma habilidade que a pessoa tinha e hoje em dia ela não tem mais. Então, antes ela que tomava conta do dinheiro, agora ela esquece de pagar a conta, ela tomava conta das medicações, agora ela esquece dos remédios, ela não sabe o horário correto dos remédios, ela não consegue lembrar de uma consulta médica, do aniversário do neto. Então, assim, existem listas padronizadas, né, uma escala padronizada que a gente usa no consultório, mas para dar o diagnóstico de demência tem que ter uma perda da funcionalidade da pessoa no dia a dia dela. Então, isso que eu falo que eu comparo ela com ela mesma no passado. Depois dessa conversa, a gente vai fazer alguns testes de cognição que são importantes porque é uma avaliação objetiva, né, a gente chama assim, são testes de triagem que a gente faz no consultório. A gente pergunta, alguns testes de memória, de localização, de orientação no tempo e no espaço, algumas contas, a gente pede para a pessoa fazer algumas tarefas simples. E principalmente quando a pessoa tem dificuldade, é muito comum, assim, ela ficar muito ansiosa. Então, assim, eu faço o possível, né, para não deixar ela mais ansiosa, mas às vezes os familiares vão ficando assustados que a pessoa não está dando conta de fazer uma tarefa simples, e eles, né, vão arregalando o olho, às vezes a pessoa percebe, então vai deixando o ambiente mais tenso. Então é um momento, né, que se possível todo mundo tem que tentar manter a calma. E depois a gente vai fazer também alguns exames, né, então primeiro exames de sangue. Infelizmente a gente não tem um exame de sangue que me confirma, né, por exemplo, na covid, né, eu tenho PCR para covid, que eu tenho certeza que a pessoa está com covid, mas na demência a gente não tem isso. Então os exames eles vão me ajudar a achar outras causas que podem afetar a cognição e que eu posso modificar essas causas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um hipotireoidismo muito descompensado, pode ser que eu trate e ela melhore a cognição, ou, por exemplo, é uma vitamina B12 muito baixa, também eu vou repor essa vitamina e pode ser que a pessoa melhore. E a gente faz também exames de imagem, né? Os mais comuns, tomografia e ressonância magnética do cérebro.
Os exames de imagem também vão me ajudar a achar outros diagnósticos que não são demência, mas podem afetar o cérebro. Então, por exemplo, um sangramento, um AVC isquêmico, né, que é o derrame quando falta sangue em algum canto do cérebro, ou até um tumor. E nos quadros, mais avançados, né, assim, a gente moderados para avançados, a gente pode achar algumas alterações que sugerem para a gente o diagnóstico demencial, né. Então, o mais comum é a gente achar uma atrofia, né, uma redução do tamanho do cérebro em alguns pontos. Então, por exemplo, no Alzheimer a gente vai ver o hipocampo diminuído, na demência frontotemporal a gente vê os lobos frontal e temporal com uma redução mais importante em relação ao restante do cérebro. Então, eles vão nos ajudar para isso. Os exames de líquor, né, que a gente, né, faz uma punção na coluna, né, tira um líquidozinho para análise. Em geral, eles são usados quando a gente suspeita de uma inflamação, de uma infecção ou mesmo de uma neoplasia, de um câncer. Existem alguns marcadores específicos para Alzheimer e para, né, outras demências, mas ainda a gente não tem os números, os pontos de corte muito bem validados. Então, em geral, isso é usado mais para pesquisa e menos para a prática do dia a dia. Ah, e uma outra análise, né, dos testes, que a gente usa para pessoas que estão mais no começo, que a gente está na dúvida, o que está acontecendo, quando tem, né, a gente fala dúvida diagnóstica, a gente solicita um teste neuropsicológico, né, que é feito por um psicólogo, um neuropsicólogo, e é um teste bem mais longo do que a gente faz no consultório. Em geral, não é feito em um dia só, porque são muitos testes, a pessoa fica até cansada. E também tem uma conversa, né, com a pessoa, com a família, pode ser até em momentos diferentes. Então, a gente tem uma análise mais detalhada do que a gente faz no consultório médico. Então, era isso que eu queria trazer hoje, espero que tenha contribuído. Se você achar esse conteúdo útil, compartilhe para que ele chegue em mais pessoas, possa ajudar mais pessoas.